Seja bem-vindo a mais um Cristo em Foco. E no Cristo em Foco de hoje, gravado em 4 paredes, graças à chuva que Deus nos manda, falaremos um pouquinho, continuando a ideia do capítulo 1 de Tiago, sobre ser tardio para falar. Isso vai dos versículos 19 até o versículo 21. Tenho certeza que você já ouviu esse texto. Sejam tardios para falar, tardios para se irar. Você já ouviu esse texto de alguém dizendo para você que quando te dizem algo que você deve ouvir, mas não gosta de ouvir, você deveria escutar com humildade? Ou também que quando alguém está falando, você deve priorizar o ouvir do que o falar em cima, logo querer discutir antes de ponderar aquilo que foi dito? Isso é uma interpretação correta do versículo. O versículo tem muito a nos dizer sobre isso. Mas o contexto onde ele está inserido parece nos dizer um pouco mais. Lembra nos versículos anteriores que Tiago está falando sobre tentações, sobre a gente não culpar Deus, sobre a gente não ficar bravos com Deus por cairmos, mas entendermos que nós temos toda a culpa. E ele diz que nós fomos gerados pela palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus em nós. O que o versículo de ser tardio para falar tem a nos dizer por estar inserido nesse contexto? Principalmente para nós sermos tardios para falar com Deus. Muitas vezes quando nós entramos em oração pedindo, ou quando estamos decepcionados com Deus, a gente fala com Deus falando por quê, e às vezes nós estamos caindo dizendo: Deus, por que você manda essa provação, por que você manda essa tentação? E Deus está falando assim: peraí, seja tardio para falar. Pensa, será que o culpado é Deus mesmo? Justamente por isso que ele diz aqui: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Claro, se você querer ficar irado e agir pelos seus próprios impulsos, isso não vai de maneira nenhuma trazer o julgamento que Deus está para trazer. Só que a mesma coisa é na sua vida. Você ficar irado com Deus por causa das situações, das circunstâncias que você tem passado, não vai produzir a justiça que Ele quer produzir no seu coração. Por isso, logo em seguida, ele fala: portanto, aceitem humildemente a palavra que foi implantada em vocês. Essa palavra que ele falou nos versículos anteriores, que Deus implantou em nós, que Ele nos gerou pela palavra. Então, aceitem humildemente essa palavra implantada em vocês e livrem-se de todo mal. Fiquem longe de toda maldade. Por isso, muitas vezes nós simplesmente devemos ficar quietos diante de Deus, porque Ele não é o culpado de nada. Nós somos. Muitas vezes a gente tem que simplesmente chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu sei quem está errado em tudo isso. E baseado na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu vou ser motivado a agir. Eu vou deixar de lado toda a minha rebeldia, eu vou passar a lutar contra o meu pecado. Isso é muito vivo para nós. Você hoje pode ter alguma coisa contra Deus, você pode estar bravo com Deus por algum motivo, você pode estar achando que sua vida está difícil, alguma provação, alguma tentação, que você tem caído. E você às vezes tem se perguntado: será que Deus está comigo? Mas o que Ele te incentiva hoje a fazer é, humildemente, de boca fechada, aceitar a palavra que Ele colocou no teu coração, aceitar a palavra dEle, e reconhecer a superioridade dEle em tudo, quanto Ele está acima da nossa compreensão. E baseado nisso, se livrar da maldade. Ficar longe de tudo que é mal. Ficar longe do pecado. Glorificar Ele. Que você possa fazer isso hoje. E ser muito abençoado. Através da palavra que Ele tem para você. Deus te abençoe.